Fala pessoal, hoje o nosso estudo é de questões do Estatuto dos Servidores de Capivari. Vamos agora exercitar um pouquinho, praticar um pouquinho aí na véspera da prova, né? Para chegar na prova bem afinadinho. Então vamos lá para as nossas questões. São questões que eu mesma elaborei, mas baseada em questões de estatutos de outros municípios, né? Como a gente aí não tem um banco de questões de estatuto de Capivari especificamente, eu utilizo como base outros estatutos para poder fazer a elaboração aí das questões para a gente responder. Então vamos lá. De acordo com o Estatuto dos Servidores de Capivari, considera-se servidor público a pessoa que ocupa emprego público, que atua na administração direta ou indireta, legalmente investida em cargo público, que colabora com a administração pública. Então, gente, é o que eu falo para vocês nas aulas teóricas, né? Questões de leis municipais, de legislação de maneira geral, né? Mas aqui falando especificamente de legislação municipal, é letra de lei, vai cobrar exatamente o que está na lei, né? Então, se às vezes você não decorou, né, é por uma situação dessa que às vezes acaba perdendo uma questão. Então, tem alguns conceitos específicos que eu oriento a vocês decorarem mesmo, né? O conceito de servidor público está logo lá no início do Estatuto, no artigo 2º, é um deles que é preciso decorar mesmo, decorar. Nossa resposta correta é a letra C. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Está lá no artigo 2º que fala: para fins desta lei, considerar-se-á servidor pessoa legalmente investida em cargo ou função pública. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. E função pública é o conjunto de atribuições, responsabilidades cometidas ao agente público para execução de serviços eventuais ou a cada cargo do quadro permanente. Então, é importante decorar aí cada um desses conceitos, certo? Próxima questão. De acordo com o artigo 6º, falando aí agora das formas de provimento de cargo público. Quais são elas? Lembram lá quais são as formas de provimento? Alternativa A fala nomeação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Vamos deixar aí em stand-by, vamos ler as demais. E sempre tentem responder, como eu oriento a vocês. Tentem responder para depois ver a resposta correta, né? É o melhor jeito de praticar aí. Depois a B, nomeação, reversão, reintegração, recondução. Reaproveitamento não existe, né? É aproveitamento, não tem reaproveitamento. Depois C, nomeação, designação não existe, não tem designação lá nas formas de provimento. Reintegração, sim, recondução, sim, e aproveitamento, ok. Depois a D, nomeação, reversão, reintegração, posse, não. E aproveitamento, ok. Então, o erro aqui seria posse. Nossa alternativa correta, de fato, letra A. Nomeação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Tá lá no artigo 6º, então são formas de provimento. Relembrando aí, a nomeação, né, que pode se dar nos cargos efetivos por meio de concurso público ou ainda para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração da autoridade competente. Eu destaco aí depois a gente tem promoção, progressão, ascensão, transferência, que eu destaco que tem mais chance de cair em prova dessas formas de provimento. Readaptação, reversão, reintegração e a recondução ainda. São fáceis, né, de diferenciá-las. Então, a readaptação, relembrando aí rapidamente, é aquela situação em que o servidor sofre alguma limitação na sua capacidade física ou mental para o desempenho do cargo, então ele é readaptado em um outro cargo que mais se adeque às suas novas necessidades. Também temos aí na sequência a reversão, que se trata do caso do servidor que foi aposentado por invalidez,
porém depois foi visto, né, foi feita uma nova perícia, uma nova análise médica e visto que não subsistem os motivos determinantes da concessão da aposentadoria para aquele servidor. Então, nesse caso, a aposentadoria vai ser revertida, é o processo de reversão da aposentadoria do servidor, ele precisa retornar ao trabalho, nos casos de aposentadoria por invalidez. Aproveitamento, falando aí na sequência, é quando o servidor ele é posto em disponibilidade, né? Então, por algum motivo, ele fica à disposição, posto em disponibilidade, ou seja, fica à disposição da administração para que ele possa ser aproveitado num outro cargo, né? Quando tiver a possibilidade, tiver o cargo vago disponível para que ele possa ser aproveitado. A reintegração é o caso em que o servidor é demitido, porém depois ele entra com uma ação contra essa demissão e por decisão judicial ou administrativa é determinada, é anulada, né, a demissão desse servidor e determinado o retorno dele também aí ao trabalho, a mesma função que ele ocupava, o mesmo cargo, inclusive, nesse caso, com ressarcimento das vantagens que ele deixou de receber, afinal, ele teve a sua demissão anulada, essa reintegração. Cuidado com os nomes aí para não confundir. Reintegração, então, servidor demitido, quando é invalidada a demissão dele, né? E aí é determinado o seu retorno ao trabalho com ressarcimento de vantagens. Recondução acontece quando o servidor que ocupava o cargo anterior é reintegrado ao serviço, né? Então, houve a reintegração do anterior ocupante. O que acontece com o atual ocupante? Se ele já ocupava um outro cargo na administração, ele pode ser reconduzido para esse outro cargo, né, que ele já ocupava. E a recondução ela ocorre também no caso em que o servidor ele tem um cargo X, né, da administração, aí ele presta um outro concurso para um cargo Y, passa e começa ali o estágio probatório, período de estágio probatório, realizar o seu estágio probatório, porém ele não é aprovado no estágio probatório. Nesse caso, ele pode ser reconduzido para o seu cargo anterior também. Então, a recondução acontece nessas duas hipóteses, certo? Então, só para a gente relembrar, acho importante a gente destacar essas formas de provimento e aproveitando também já trouxe aí as formas de vacância, que também é um ponto que pode cair. Quais são elas? Exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. São essas as formas aí de provimento, de vacância, perdão, as formas de vacância, ou seja, que o cargo vai ficar vago, certo? Agora falando um pouquinho aí da parte que trata das licenças, falando especificamente da licença para tratar de assuntos particulares. O Estatuto dos Servidores de Capivari prevê também e por quanto tempo ela pode ser concedida. 2 ou 3 anos com ou sem remuneração. E aí, tempo? Tempo para vocês responderem. 10, 9. E aí? Nossa resposta correta, letra C. Ela pode ser concedida por 2 anos sem remuneração, tá? Então, não é para tratar de assuntos particulares, então não cabe aqui remunerá-lo, né? Remunerá-lo para tratar de assuntos que não interessam à administração, certo? E pode ser concedida por 2 anos. Vamos ver lá mais alguns detalhes dessa licença, tá lá no artigo 79, para relembrar aí vocês. Ela só pode ser concedida ao servidor estável, então quem está em estágio probatório não pode tirar esse tipo de licença. Então, por 2 anos consecutivos sem remuneração, pode ser interrompida a qualquer tempo, né, a pedido do servidor ou ainda no interesse do serviço. Depois, quando ela é concedida, não pode ser concedida novamente antes de decorridos, aliás, né, 2 anos do término da anterior. E servidor também que ocupa cargo em comissão não pode desempenhar não pode tirar, né, essa licença, certo? E aí eu trouxe ainda uma outra licença que eu acho interessante a gente relembrar, que é a licença para tratar de doença em pessoa da família. Então, licença para tratamento de pessoa da família pode ser concedida
até 30 dias, sem prejuízo da remuneração. Então, até 30 dias não tem nenhuma implicação na remuneração do servidor. Ela só pode ser deferida se a assistência for indispensável, né, e não puder ser prestada simultaneamente ao exercício do cargo. E a licença, ela sofre descontos de 1/3 dos vencimentos a cada 30 dias, né? A partir do 31º dia, o servidor já vai ter, se permanecer licenciado, já vai ter desconto de 1/3 sobre o seu vencimento, certo? Então, vamos lá. Próxima questão aí fala sobre os deveres do servidor. De acordo com o Estatuto dos Servidores de Capivari, não é, então, procurando aí a exceção, né? Não é dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. O que vocês acham? É dever ou não é dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo? Então, é aquelas, né, para o candidato não zerar a prova, vamos falar. Depois a B, zelar pela economia do material e a conservação, que ficou errado, né? Conservação do patrimônio público. Também, o que vocês acham? É dever do servidor zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público? Sim, é dever do servidor, né? Tá? Ok, aqui também. Depois a C, cumprir as ordens superiores. Até aqui ok, né? Exceto quando manifestamente ilegais, ok também. Se a ordem for ilegal, não devo cumprir, óbvio, né? Eu vou cumprir as ordens legais ou com aspecto de legalidade. Se elas são manifestamente ilegais, ou seja, eu consigo identificar imediatamente que se trata de uma ordem ilegal, não devo cumprir. E, por fim, a D, guardar segredo sobre as irregularidades de que tiver conhecimento. E aí, o que vocês acham? Que o servidor ele deve guardar segredo das irregularidades? Não, né? Essa é a nossa exceção, aí a letra D, nossa resposta. Ao contrário do que diz a afirmativa, né? O servidor ele deve denunciar, levar ao conhecimento da autoridade competente as irregularidades de que tiver conhecimento no desempenho do seu cargo, no exercício do seu cargo. Os deveres eu trouxe aí para vocês, para a gente relembrar, tá lá no artigo 99 da lei. São deveres do servidor, então. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto legais, atender com presteza, né, ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, né, não vou ali passar informação que está protegida por sigilo. Também atender com presteza as expedições de certidões para a defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal, as requisições para a defesa da fazenda pública também, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Então, aqui, né, que eu comentei com vocês, ao contrário do que afirma lá, não é guardar segredo, é levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência. Zelar pela economia no material, guardar sigilo, o que ele deve guardar sigilo assim, sobre o assunto da repartição. Aquilo que o assunto da repartição não diz respeito a terceiros, aí sim ele vai guardar sigilo. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder também. São deveres. Próxima questão, aí falando agora das proibições. Falamos dos deveres, agora falamos das proibições. De acordo com o estatuto, é proibido ao servidor. Então, o que o estatuto veda ao servidor? Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa em quaisquer hipóteses. E aí? Retirar qualquer documento ou objeto da repartição, ainda que com prévia anuência de qualquer autoridade. E aí? Confusa, né, essa alternativa. Depois a C, participar de gerência ou administração de empresa privada.
de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandidatário, ausentar-se do servidor durante o expediente, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, devendo sempre proceder de forma decidiosa. Olha, confusa também, né? Essa daí achei, né, que ficou meio mais complicadinha de se responder, mas também tá dentro do possível aí, né? Resposta correta, letra C. De fato, tá lá elencado no artigo que trata das proibições: participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio. Então, até aqui, proibido. Aí tem uma exceção. Se na qualidade de acionista, cotista ou comandidatário, aí sim ele pode, né, participar da gestão da empresa nessa qualidade, se for acionista, cotista ou comandidatário, que não é participação de gestão, gerência, né? É apenas como acionista, cotista ou comandidatário ele pode, mas gerência ou administração ele não pode, certo? Então é uma vedação. Aí, o erro das demais aqui, né? Aqui, cometer a outro servidor atribuições estranhas a do cargo que ocupa, em quaisquer hipóteses, né? Não é em quaisquer hipóteses. Se for uma situação de emergência, emergencial, ele pode sim cometer a outro servidor as atribuições estranhas ao seu cargo. Então, tem a exceção ali, né? A regra é que ele não pode fazer isso. Mas se tratar de uma situação de emergência, ele pode. Retirar qualquer documento ou objeto da repartição sem anuência da autoridade competente. Essa é a redação. Então, se ele tiver anuência da autoridade competente, ele pode. Então, essa saber aí ficou, né, bem confusa aí para se entender. Então, a C não tem que se questionar, trata de uma vedação ao servidor. Depois a D, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Até aqui, né? Tá ok. Sem prévia autorização, ausentar-se sem prévia autorização, ok. Agora, o erro tá só nesse finalzinho. Devendo sempre proceder de forma decidiosa. Não, ao contrário, né? Ele não deve proceder de forma decidiosa. Decidiosa de forma desleixada, né? Então, aí é algo negativo. Não, a banca tenta confundir quando você não conhece o significado do termo. Então, por isso que é importante tá sempre pesquisando. Viu uma palavra diferente que você desconhece, já procura aí, dá uma pesquisada no Google para esclarecer. Então, ao servidor é proibido, relembrando aí algumas proibições. Então, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, como falei para vocês. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Aqui também, né? Sem anuência. Se tiver anuência, ele pode. E do que a gente viu lá também, não vou ficar vendo todos aqui, né? Porque são vários, ainda tem mais uma página aí, ó. Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei. O desempenho de atribuição que seja sua responsabilidade do seu subordinado. Aqui é pessoa estranha, nem funcionário, né? Tá falando de pessoa estranha. E ainda assim tem uma exceção. Fora dos casos previstos em lei. Então, tem casos previstos em lei que é possível cometer a pessoa estranha a repartição responsabilidades. Vamos lá. Aqui, a nossa assertiva correta, vedação aí ao servidor participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil ou ainda exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandidatário. Aqui também, relembrando, é proibido atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até segundo grau. Então, se for parente até segundo grau, né, interesses, benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até segundo grau, ele pode atuar como intermediário. Para outras pessoas, em outros casos, não. Então, de parente até segundo grau, também de cônjuge ou companheiro.
E também, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Aqui, né, complementares. Precisa ser uma situação emergencial e transitória, né? Não vai ficar ali para o resto da vida. A emergência, então, não é emergência, né? Certo? Então, vamos lá para a próxima aí. Agora, falando das penalidades. Quais são as penalidades previstas de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Capivari? Aí, para a gente falar qual é a exceção, ou seja, qual não é uma penalidade prevista no Estatuto: advertência, multa, repreensão ou suspensão. Resposta correta, letra B. Multa não está prevista lá no artigo 110, que trata das penalidades. Então, previsão aí de advertência, repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada, também outra penalidade que pode ser aplicada, certo? Então, não tem a multa. Mas aí, lembrando aqui que, embora não tenha multa, os casos aqui, só relembrando algumas informações importantes dessas situações. A advertência e a repreensão aplicadas por escrito. Lembrando que a advertência, quando o servidor ele infringir algumas das proibições, alguns incisos lá do artigo que trata das proibições, ele pode ser punido com advertência. Se ele reincidir em uma falta que seria punido com advertência, ele vai receber na próxima vez repreensão. Se ele reincidir novamente em faltas punível com repreensão, aí ele vai ser suspenso, né? A próxima aí na sequência é a suspensão. Quais são as características da suspensão? Lembrando, o servidor pode receber essa penalidade por até 90 dias. Ele pode ser suspenso e aí, né, não vai receber remuneração, ele está suspenso. Mas a suspensão pode ser convertida em multa equivalente a 50% da remuneração do servidor. E aí, nesse caso, ele permanece em serviço. Quando não for interessante para a administração que o servidor fique suspenso, ele pode permanecer no trabalho, ser autorizado a permanecer no trabalho, e a penalidade de suspensão é convertida em multa, e aí ele recebe apenas 50% da sua remuneração. Também outras penalidades: demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão ou função comissionada. E aí eu trouxe o artigo que elenca o rol de possibilidades que vai ser aplicada a demissão, que eu acho importantíssimo, né? Vocês saberem, esse 116 aí, quais são as hipóteses de aplicação de pena de demissão. Então, crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública, conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, outra hipótese aí, né? Às vezes você confunde, acha que não é uma coisa tão grave, uma infração tão grave, falar não vai ser demissão. E insubordinação grave em serviço, ofensa física, salvo em legítima defesa, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio municipal, corrupção e transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 100, né, do artigo 100, que trata lá das proibições do servidor. Agora, falando do afastamento preventivo. O servidor, ele pode ser afastado preventivamente como uma medida cautelar para evitar, né, que o servidor venha a influenciar no processo, no andamento do processo administrativo disciplinar. E então, quanto tempo que pode ser aplicado o afastamento preventivo ao agente? Pelo prazo de quanto tempo? Até quanto tempo? 30, 60, 90 ou 120 dias? Prazo é de 60 dias, não confundir com a suspensão, que é de 90 dias, e a suspensão é sem remuneração. O afastamento preventivo é sem prejuízo da remuneração, ele continua recebendo. Porque o afastamento preventivo, como o nome mesmo sugere, é preventivo, não é uma penalidade. O servidor ainda não foi condenado, né? Então,
não pode sofrer penalidade por enquanto. Então, é um afastamento preventivo, ele vai ficar afastado, mas sem prejuízo da sua remuneração. Esse afastamento, ele pode ser por até 90 dias, porém, pode ser prorrogado por igual período também, por igual prazo. Findo esse período, cessarão os efeitos do afastamento, ou seja, o servidor ele retorna ao trabalho, né, determinado o seu retorno ao trabalho, ainda que não concluído o processo, ainda que esteja sendo feito a investigação, ele deve retornar. Se passou todo esse tempo e ainda não concluiu, aí não importa, ele só vai retornar ao trabalho, certo? Tomar cuidado aí para não confundir com a suspensão, tá? Afastamento preventivo não tem prejuízo da remuneração, porque é uma medida cautelar preventiva, pode ser até 90 dias e pode ser prorrogada. A suspensão é uma penalidade, né? Então, o servidor ali já foi tido como culpado e até 90 dias não recebe remuneração, mas pode ser convertido em multa de 50%, certo? Então, é isso, gente, que eu trouxe aí essas questões. Eu sempre procuro trazer questões para passar por diversos pontos da lei, para a gente conseguir fazer uma boa revisão aí, né, em véspera de prova, certo? Ficando alguma dúvida, ainda dá tempo de esclarecer, manda aí para nós. Desejo a vocês bons estudos e boa sorte na sua prova. Até mais!